Olá pessoal, antes de mergulharmos nesse vídeo incrível, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo de tirar o fôlego. Abrocha os cintos porque hoje vamos viajar no tempo e no espaço para desvendar 10 coisas que já foram consideradas impossíveis, mas que, graças à ciência e à tecnologia, se tornaram realidade. Galera, a gente sempre ouve falar que o futuro chegou, mas e quando a gente percebe que o futuro já passou voando e deixou um monte de coisa bizarra para trás? Algumas dessas coisas são tão absurdas que parecem enredo de filme de ficção científica, mas são totalmente reais. Tipo, como assim os caras criaram um negócio mais frio que o espaço sideral? E aquela história de um laser que faz o sol parecer uma lanterna? Então, preparem o cérebro para fritar, porque hoje vamos explorar essas impossibilidades que viraram realidade. No cardápio de hoje temos buracos negros de bolso, previsões que se realizaram de formas assustadoramente precisas e até um objeto tão frio que faria um boneco de neve implorar por um cobertor. Então prepare-se para se surpreender, aprender curiosidades fascinantes e, claro, dar algumas risadas ao longo do caminho. Vamos nessa? Você já sentiu aquele frio de bater o queixo em um dia de inverno? Aquele frio que faz você questionar todas as suas escolhas de vida que te levaram a sair de casa sem um casaco? Agora, imagine algo tão gelado que faz a Antártica parecer um balneário tropical. Pois é, meus amigos, preparem os seus cobertores térmicos porque os cientistas conseguiram. Eles criaram o objeto mecânico mais frio do universo. É isso mesmo que você ouviu. Esses caras conseguiram esfriar um objeto a uma temperatura 10.000 vezes menor que a do espaço profundo. É como se eles tivessem dado um golpe de estado no universo e roubado o título de o cara mais frio do pedaço. Mas como eles conseguiram essa façanha digna de um supervilão da física? Com um minúsculo tambor de alumínio, claro. Mas não estamos falando de qualquer tambor. Esse aqui tem apenas 20 micrômetros de diâmetro. Para você ter uma ideia, um fio de cabelo humano tem entre 40 e 50 micrômetros. Para atingir esse feito surreal, eles usaram uma técnica de resfriamento a laser que levou o objeto a 360 microkelvin. É uma temperatura tão baixa que até os pinguins do Polo Sul pediriam um aquecedor elétrico. E para que diabos alguém iria querer esfriar algo tanto assim? Bem, esse avanço é essencial para estudar o mundo quântico, onde as leis da física funcionam de um jeito completamente estranho. Em temperaturas tão baixas, os átomos praticamente congelam no tempo, permitindo que os cientistas observem fenômenos que desafiam a lógica. Quem sabe um dia isso não leva a computadores quânticos superpoderosos, ou até a formas de criar matéria completamente novas. O futuro é gelado e promissor. Se você acha que o sol no meio-dia já é forte demais, prepare-se para conhecer uma luz tão absurda que faria 1 bilhão de sóis parecerem lâmpadas fracas. Sério, é como comparar um vagalume com uma explosão supernova. Essa façanha digna de Zeus furioso foi realizada pelos nossos queridos amigos cientistas, que aparentemente não estavam satisfeitos em apenas replicar o Sol em laboratório. Eles tinham que ir além. E como era de se esperar, o resultado foi bizarro. Essa luz era tão poderosa que mudou a forma como os objetos iluminados apareciam. É como se a realidade dissesse: calma lá, amigo, isso é muita luz para mim. Normalmente os elétrons colidem com um fóton por vez, mas esse laser insano disparou um verdadeiro míssil de 1000 fótons contra os elétrons. É como atirar em um mosquito com um canhão de antiaérea, só que em escala subatômica. O efeito foi tão intenso que alterou completamente a maneira como percebemos a luz e a matéria. E o mais legal, se um dia essa tecnologia for aplicada a telas de celular, pode esquecer os modos noturno e brilho reduzido. Vamos precisar de óculos de sol só para checar as notificações. Já pensou? Vai ser o fim da bateria dos celulares porque essa tela vai sugar toda a energia possível. E se eu te dissesse que cientistas conseguiram criar um buraco negro em escala molecular? Sim, você ouviu direito. Eles criaram um mini buraco negro. Mas calma, antes que você comece a estocar suprimentos para o apocalipse, é importante lembrar que esse buraco negro é tão pequeno que você precisaria de um microscópio super potente para vê-lo. Mas não se engane, apesar do tamanho, essa coisinha é poderosa.
Para criar esse buraco negro de bolso, os cientistas usaram um laser de raios X ultra poderoso. Por quê? Né? Se é para fazer ciência, que seja em grande estilo. E o dispararam contra moléculas de iodometano e iodobenzeno. O que aconteceu depois foi de cair o queixo. O átomo de iodo absorveu tanta energia que começou a sugar elétrons dos átomos vizinhos, como um buraco negro faminto devorando tudo ao seu redor. No final, a molécula simplesmente explodiu. Kabum! Mas calma, esse experimento pode parecer só uma loucura de laboratório. Mas ele é fundamental para entendermos como a radiação afeta a matéria em nível atômico. Quem sabe no futuro isso não leve a novas tecnologias de energia, ou até a uma forma de criar materiais super resistentes? Mas por enquanto, vamos torcer para que ninguém tente fazer isso com um pedaço de pizza. Vai que ela começa a sugar todas as outras fatias e nunca mais conseguimos comer. Capítulo 4. Dispositivo sem fio. Tesla, o vidente do Wi-Fi. Em 1909, Nikola Tesla, o gênio da eletricidade, teve uma visão futurista. Um mundo onde as pessoas se comunicariam através do ar, sem a necessidade de fios e cabos. Na época, a galera devia ter achado que ele tinha tomado um choque a mais, mas Tesla estava apenas algumas décadas à frente do seu tempo. Ele previu a era da conectividade sem fio. Hoje, vivemos cercados por dispositivos que usam a magia, tecnologia, sem fio. Celulares, internet, fones Bluetooth, tudo acontece no ar, sem cabos para atrapalhar. É como se tivéssemos poderes telepáticos, enviando mensagens e informações através do éter. E o mais legal é que a gente nem precisa de um cérebro gigante e brilhante como o de Tesla para usar tudo isso. Agora, imagine só viajar no tempo e contar para o próprio Tesla que mesmo com toda essa tecnologia, ainda ficamos frustrados quando o Wi-Fi demora 2 segundos para carregar um vídeo. Ele provavelmente ficaria orgulhoso e um pouco irritado por não ter patenteado tudo isso. Capítulo 5. Transplante de órgãos, da bruxaria à ciência. Séculos atrás, a ideia de substituir órgãos doentes por saudáveis parecia coisa de ficção ou até bruxaria. Imagina só, abrir o peito de uma pessoa, tirar um órgão e colocar outro no lugar. Que bruxaria é essa? Diriam os antigos. Mas no século XVII, Robert Boyle, um cara que manjava das ciências, previu que um dia curaríamos doenças transplantando órgãos. E não é que ele acertou na mosca? Hoje, milhares de pessoas recebem transplantes de coração, fígado, rins e até rostos. É como se tivéssemos virado mecânicos do corpo humano, trocando as peças defeituosas por novas e dando uma segunda chance para quem precisa. Se Boyle estivesse vivo, provavelmente ficaria chocado ao ver que sua previsão se tornou realidade. Mas a história não acaba aqui. Agora, já pensou se, no futuro, criarmos órgãos sintéticos ou impressos em 3D sob demanda? Adeus, filas de transplante. Adeus, rejeição de órgãos. O impossível pode ser apenas questão de tempo. Capítulo 6. A internet, da ficção científica à realidade, e aos memes. Em 1909, o escritor E. M. Forster teve um vislumbre do futuro. Ele escreveu um livro chamado The Machine Stops, que, traduzindo para o português, seria A Máquina Para. No livro, ele descrevia um mundo onde as pessoas se comunicariam por uma rede global de informações. Basicamente, ele inventou a internet antes mesmo da eletricidade ser usada em larga escala. É como se ele tivesse sonhado com um smartphone e postado tudo no Twitter usando telepatia. E o mais incrível é que ele acertou em cheio. Hoje, a internet conecta bilhões de pessoas ao redor do mundo, permitindo que a gente converse com amigos e familiares, faça compras, trabalhe, estude, assista a vídeos de gatinhos. Peraí, vídeos de gatinhos? Parece que nem tudo que o Forster previu foi tão preciso assim. Mas convenhamos, até os memes e as tretas online têm seu valor, né? Afinal, a internet é um reflexo da humanidade, com seus acertos, erros, belezas e bizarrices. E quem sabe o que mais o futuro nos reserva nesse mundo digital? Realidade virtual, inteligência artificial,
viagens interestelares, as possibilidades são infinitas. Imagine só, você tem um quebra-cabeça gigante com várias peças faltando. É como tentar montar um Lego com um manual em branco. Parece impossível, certo? Agora, imagine que você consegue não só montar o quebra-cabeça, mas também prever exatamente o formato e a posição das peças que faltam. Foi exatamente isso que Dmitri Mendeleev fez com a tabela periódica dos elementos químicos em 1863. Naquela época, a química era como um jogo de adivinhação. Os cientistas conheciam apenas alguns elementos químicos, e ninguém sabia como organizá-los de forma lógica. Mas Mendeleev chegou com a sua tabela, organizando os elementos por ordem crescente de massa atômica e agrupando-os por propriedades semelhantes. E o mais incrível, ele deixou espaços vazios na tabela, prevendo a existência de elementos que ainda não tinham sido descobertos. E não é que ele estava certo? Quando finalmente foram encontrados, os novos elementos se encaixaram perfeitamente nos espaços vazios da tabela de Mendeleev. É como se ele tivesse previsto o futuro da química. Se existisse um bolão científico na época, Mendeleev teria ficado milionário. De 2 a 5 de setembro de 1666, Londres foi palco de um dos maiores incêndios da história. O Grande Incêndio de Londres, como ficou conhecido, destruiu milhares de casas, igrejas e prédios públicos, deixando um rastro de devastação pela cidade. Mas o mais assustador é que já existiam previsões desse desastre. Sério, gente, as pessoas já sabiam que o negócio ia pegar fogo. Em panfletos e profecias da época, era mencionada a frase: "O sangue dos justos será exigido de Londres, queimado pelo fogo, no ano 66. É muita coincidência, não acham? É como se alguém tivesse viajado no tempo, visto o incêndio e voltado para avisar a galera. Ou será que era só uma previsão vaga, que por puro azar, acabou se concretizando? Seja como for, o Grande Incêndio de Londres nos faz pensar: será que já existem previsões do nosso futuro que só perceberemos depois que acontecerem? E se sim, será que podemos fazer algo para mudar o destino? As respostas, meus amigos, só o tempo dirá. Em 1898, o escritor Morgan Robertson publicou um livro chamado Futility, or The Wreck of the Titan, que em português seria algo como Futilidade, ou O Naufrágio do Titan. A história girava em torno de um transatlântico gigante, considerado inafundável, que colidia com um iceberg no Atlântico Norte e afundava. Detalhe: isso foi 14 anos antes do Titanic real afundar. As semelhanças entre o livro e a tragédia real são de arrepiar. Ambos os navios eram considerados os maiores e mais luxuosos de sua época. Ambos carregavam um número insuficiente de botes salva-vidas. E ambos afundaram em abril, após colidir com um iceberg. É muita coincidência para um roteiro só, não acham? É claro que tem gente que diz que tudo não passa de coincidência. Mas, cá entre nós, é difícil ignorar as semelhanças gritantes entre a ficção e a realidade. Será que Robertson tinha poderes premonitórios? Ou será que ele era um viajante do tempo disfarçado de escritor? O mistério permanece. Quem diria que um sonho estranho poderia revolucionar a física moderna? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Albert Einstein, o físico mais famoso de todos os tempos. Diz a lenda que Einstein sonhou que estava descendo uma colina em um trenó a uma velocidade absurda, próxima à da luz. E o mais louco, ele estava observando um feixe de luz ao lado do trenó. Esse sonho maluco foi o ponto de partida para a teoria da relatividade, uma das ideias mais importantes da ciência moderna. A teoria da relatividade mudou completamente a forma como entendemos o espaço, o tempo, a gravidade e o universo como um todo. É como se Einstein tivesse pegado o manual da física, rasgado todas as páginas e escrito um novo do zero. Moral da história: se você tiver um sonho estranho, anote. Vai que você descobre algo revolucionário. Ou só percebe que precisa jantar mais cedo para não ter pesadelos. E aí, pessoal, gostaram da viagem?
O cérebro de vocês fritou legal com tanta informação? Espero que sim. Qual dessas histórias te deixou mais boquiaberto? Foi o objeto mais frio do universo, a luz Ultra Mega Power, o buraco negro de bolso, ou alguma das outras impossibilidades que viraram realidade? Comenta aqui embaixo qual dessas histórias te surpreendeu mais. E claro, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os amigos. Afinal, conhecimento compartilhado é conhecimento em dobro. E nunca se esqueçam, a ciência é incrível, o futuro é incerto, e o universo está cheio de mistérios esperando para serem desvendados. Quem sabe o que mais o futuro nos reserva? Nos vemos no próximo vídeo. Fui.